Fala, concurseiro, fala, concurseira! Que delícia estar aqui com você para mais uma aula. E essa é uma das últimas aulas, na verdade, essa é a última aula que eu vou gravar para vocês, que eu vou gravar em um lugar diferente que eu estive de todos os outros. Nós tivemos a oportunidade não só de trabalhar com concurso e não só como trabalhar com o seu emocional, com o seu cognitivo, com a sua preparação para esse concurso público, mas a minha ideia foi, a partir de 4 países diferentes, mostrar que independente de onde você está, você sim é capaz de empreender, é capaz de construir conteúdo, conhecimento, é capaz de mudar sua vida e se preparar para mudar a vida das outras pessoas. E hoje eu estou no Paraguai. Sim, eu vou mostrar para vocês porque isso me impressionou. Aqui atrás é o Paraguai. Estou na cidade de Encarnación, uma cidade litorânea, em uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que me fez ter uma visão totalmente diferente do que é o Paraguai, do que é o outro país. Por que eu estou falando isso para você? Porque você também, furando bolhas, você também se entregando em todo esse processo de aprendizagem, você também vai ter uma visão diferenciada porque você vai para cima do conteúdo, do conhecimento. O nome disso é protagonismo, é aquele que vai primeiro. Então, não fica na sua zona de conforto, vai para cima, porque você tem coisas maravilhosas para fazer, coisas lindas para realizar na sua vida e na vida das outras pessoas. Combinado? Então vamos trabalhar com a Vilas Boas e a Benigma, que elas vão trabalhar o quê? As dimensões do projeto político-pedagógico e quais os principais desafios da escola. Elas vão falar de todo o contexto escolar, a questão de financiamento, a questão de caminhos que elas chamam de dimensões. Eu poderia chamar de passos, de projetos, de etapas, elas chamam de dimensões, combinado? Então vamos lá. Esse livro, ele é dividido em 4 dimensões. As 4 dimensões são divididas em 1. Projeto político-pedagógico no contexto da educação, das políticas educacionais. 2. Os territórios de intervenção da comunidade, da família e escola. Estou mudando aqui só para poder ler, tá? 3. Os desafios dos paradigmas curriculares e as questões avaliativas. E o 4, a construção da identidade dos sujeitos do processo educativo. Então ela pensa de maneira macro e vai fechando até o foco, que são os estudantes, certo? Vamos para a primeira dimensão, o projeto político-pedagógico no contexto das políticas educacionais. Elas começam dizendo que a gestão da educação básica, na ótica da cooperação internacional, tem algumas visões interessantes. Por quê? Existiram e existem, desde a década de 70, o financiamento, a inspiração, o apoio da gestão a partir de bancos internacionais. Olha que interessante. Nos anos 1970, os bancos de investimento, como o Banco Mundial e o BIRD, né, de desenvolvimento, eles incorporaram a colaboração, a cooperação com a educação. A cooperação do banco à educação, ela ultrapassa apenas atividades de financiamento, porque ela presta também assistência técnica, questões de pesquisa, questão de desenvolvimento da educação, ok? O banco, ele estimulava, ele incentivava reformas profundas e organizações além da adoção de novos modelos gerenciais para planejamento. Isso é bom? Sim. Isso é interessante? Sim, mas até um determinado momento. Por quê? Existe uma crítica que elas fazem, porque avaliar aquilo que já se faz passado é importante, mas preparar um verdadeiro salto para o futuro é algo importante para que a gente possa o quê? Se desamarrar dessas questões e ter autonomia na educação, tá? Há muito tempo um professor me falava, tá muito calor, gente, um professor me falava sobre o financiamento, não de um banco, de uma empresa que queria tratar com a educação, é uma empresa de fast food. Então ele fala que era tão maluco essa questão de financiamento que eles queriam que 1 mais 1 significam 2 hambúrgueres. 2 mais 2 significam 4 hambúrgueres. Eles queriam fazer uma relação entre educação, entre o que eles propunham, que era algo gritante.
O que ela diz é, existe o financiamento? Sim. Precisamos de financiamento? Sim. Precisamos de apoio? Sim. Mas é importante a gente ter o quê? Um caminho para que a gente possa se desamarrar, um caminho para que a gente possa criar novas trilhas para a educação, que é isso que fala o segundo capítulo. Olha o que o segundo capítulo fala. Projeto político-pedagógico, novas trilhas para a escola. Então, como que a gente vai criar nosso novo caminho, um caminho interessante? Bom, para que isso aconteça, a gente precisa lutar contra algumas questões, porque olha o que esse GIF mostra para vocês. De um lado, nós temos o quê? Políticas públicas alicerçadas numa visão estratégica, certo? E do outro lado, nós temos a busca da compreensão de um projeto político-pedagógico e uma visão emancipadora, que é uma visão mais livre, uma visão que sai dessas amarras. O ato de trilhar significa percorrer, abrir novos caminhos, mudar em busca de novos rumos. Então, é esse o caminho que a educação precisa ter. Criar a sua própria identidade. É como na nossa vida, não é? A gente precisa do apoio dos familiares e em determinado momento a gente trilha o nosso caminho. Então é importante a gente criar essas questões. E no projeto político-pedagógico, a gente precisa criar alguns elementos distintos, porém que são inseparáveis. Primeiro, romper com uma lógica conservadora, que ela e outros autores falam, que é a questão que o professor fala, o estudante apenas escuta, o professor detentor do poder, o estudante ele apenas compreende. Então devemos romper essa questão conservadora, ok? E trabalhar com o currículo de forma interdisciplinar, de forma integrada, acabando com a fragmentação. Tá vendo essa caixa de ovos aí, ó? Parece que cada ovo é um professor na sua sala de aula. A ideia é que a gente faça o quê? Que a gente consiga trabalhar de forma agregadora, de forma unida, ok? Um currículo homogêneo é uma estratégia para a padronização da escola que fortalece a exclusão num processo autoritário. Por quê? O homogêneo ele considera todo mundo como igual, todo mundo como aprendente da mesma maneira, todos com a mesma história. Não, nós temos diferentes histórias, diferentes significados e pensa no Brasil, diferentes realidades. Agora pense em São Paulo, sim, também diferentes realidades. Então eu devo pensar em um currículo que, como elas dizem, que rompem com uma visão conservadora. Tá bom? E um projeto político-pedagógico emancipatório, que emancipa. Lembra quando você era menor de idade, você queria ser emancipado, ou seja, te dar poderes, te dar uma emancipação, te dar possibilidades? Ele vai acontecer se nós conseguirmos criar um modelo democrático, de gestão democrática. Olha lá, garantir um padrão de qualidade técnica e política para todos, que não apenas respeite a diversidade local, a diversidade social, cultural, mas que entenda o aluno como um sujeito concreto, real, social, ético, que realmente faz parte, tem direito em fazer parte desse processo educativo. Ele é o centro de todo esse processo, ok? E para que isso aconteça, a gente deve pensar na seguinte linha: ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação, mais ou menos como o Paulo Freire diz. E a gente deve pensar num PPP que realmente se dialogue com essa realidade. E para que isso aconteça, lembra aquela caixa de ovo? Cada um na sua caixa de ovo vai funcionar? Não. A gente precisa, olha lá, de um esforço coletivo e uma vontade política para que isso aconteça. E quando se fala política, não é só o governante, não. Uma vontade de todos para que isso aconteça. Por quê? Sozinho, talvez eu possa ir mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe, ok? E aí, a gente pensa que os territórios da intervenção da comunidade familiar é importantíssimo na relação entre família e escola, porque a família deve se comunicar com o estudante, sim, que faz parte de uma comunidade, sim, que faz parte de uma família, sim, que tem seu relacionamento primário na família, nos amigos e vai para a escola. E essa relação entre todos, essa gestão democrática é fundamental, ok? É importante que os pais participem, sim, da escola. Os pais devem participar de todo esse processo. Olha que legal, ó. Escola postas aos pais para diminuir a taxa de evasão e mais retorno dos filhos à escola. Não ter apenas os pais como
como pessoas que vão à escola, que emprestam os seus filhos. Não, os pais, os familiares como um todo, pessoas que contribuem para esse processo, para essa identidade desse território. Isso sim é pensar de maneira emancipatória, tudo bem? Gente, aqui no Paraguai é um sol para cada um, está mais de 30 graus, mas eu não desisto, eu tô aqui com vocês, faça sol, chuva, neve, não importa, ok? Vamos lá. Uma outra possibilidade foi o programa Bolsa Escola, que ele ajudou estudantes para que eles pudessem estar na escola e não estar fora. Olha que interessante. Não foi apenas para aumentar a renda das famílias, ou seja, se a criança está na escola, a família ela recebe um auxílio. Não, a ideia é dar condições para que as crianças permaneçam na escola de maneira agregadora. Então, pensa, olha como é complexa essas questões das dimensões. A Bolsa Escola não é só para jogar o aluno lá, é para levá-lo a uma escola que é significativa, uma escola que traz objetivos, uma escola que pensa na sua realidade, uma escola que pense um currículo emancipatório. É isso que eu quero que vocês pensem de maneira agregadora, tá? Desculpa, a Luana tá lá na piscina, eu tenho que ficar de olho também nela. Bom, melhorou a qualidade financeira? Sim, mas trabalhou com a questão da autoestima das famílias, dos estudantes, trabalhou com a questão da cidadania. A educação ela não trabalhou apenas com questões de proficiência, trabalhou com questões sociais, porque ele é um ser real, social, cultural, como diz o arroio, certo? E o valor mensal para a família com renda até meio salário mínimo per capita que possuía criança entre 7 e 14 anos matriculadas no ensino fundamental e condições, eles recebem esse valor se eles frequentarem 90% dos dias letivos. Então, forçava, entre aspas, na realidade forçava as famílias a mandarem os seus estudantes para a escola e chegando lá, a gente tem que fazer o melhor trabalho para eles, certo? E uma das principais questões é combater o trabalho infantil, combater a evasão escolar, certo? Programa Renda Mínima, uma outra possibilidade para a questão da emancipação. O objetivo é atender as famílias mais pobres do município. E o que acontece? Ele fortalece a unidade familiar, sim, por meio de uma relação direta, dialógica, criando o quê? Espaços de escuta, de reflexão, para proporcionar uma rede de proteção social. O público-alvo é tipicamente as crianças, as pessoas carentes de assistência social, ao passo que o Bolsa Escola privilegiava fundamentalmente o público escolar. Então nós temos a proteção do estudante com a Bolsa Escola, nós temos a proteção das famílias com a renda mínima. Dessa maneira, a gente traz algo que é fundamental para o desenvolvimento, que é a dignidade, certo? E na terceira dimensão, já falamos de uma questão global, né, de financiamento, já falamos da libertação, agora da emancipação, agora vamos falar do quê? Os desafios para os paradigmas do currículo nas questões avaliativas. O projeto político-pedagógico e organização curricular, um desafio para novos paradigmas. Esse capítulo, essa dimensão, ela aponta condições para a condução de uma proposta pedagógica ética e politicamente compreendida como as reflexões significativas de um currículo que envolve as pessoas. Para que a gente consiga realmente trabalhar com essas questões de avaliação, questões estruturais, nós temos um desafio, que é o quê? Ter um espaço da diversidade, que apenas amplia o desafio para romper as estruturas tradicionais, as estruturas que estão postas há muito tempo. E para que a gente consiga, olha essa identidade linda aí, ó, a gente produz, a gente organiza identidades culturais, identidade de gênero, identidades raciais, a gente pensa no aluno real, no aluno do dia a dia, ok? E é fantástico porque é um instrumento norteador do trabalho docente. Inacabado, que é um trabalho realmente que não tem um fim em si mesmo, que é um trabalho aberto, que é um trabalho à produção de sentidos, é um trabalho dinâmico, que incorpora e trabalha com os saberes dos elementos da cultura, porque ele pensa no aluno real, ele pensa nas suas possibilidades. Então, viu, eu financiei, eu trabalhei com a questão da dignidade, da cidadania,
com os estudantes e família. Agora, esse aluno dentro da escola, como que eu vou avaliá-lo? Não adianta falar que eu vou trazer o aluno para dentro da escola se eu não trabalho com uma avaliação significativa, se eu não trabalho com uma avaliação formativa, como diz essa obra. Olha lá, a avaliação formativa é parte essencial do trabalho pedagógico, compreendido com a aprendizagem do aluno, do professor e no desenvolvimento escolar. Ele se opõe à avaliação somativa, que até o Lucchesi diz. Orientar os alunos para a realização dos seus trabalhos, ajudando a localizar as suas dificuldades, a progredir as suas aprendizagens, ok? O erro do aluno não é mais considerado como uma repreensão. O erro, ele faz parte de todo o processo. A gente considera que o erro, ele é uma análise para que a gente consiga criar novas possibilidades. Por exemplo, existe uma frase que o não é a possibilidade para novos sims. O erro é a possibilidade para novos acertos. Então, essa avaliação não é avaliação apenas, como diz o Paulo Freire, educação bancária, apenas pela nota. Não, é uma avaliação formativa, construindo novos caminhos para os nossos estudantes. E assim, fazem parte da avaliação formativa. Avaliação mediadora, emancipatória, dialógica, integradora, democrática e participativa. Dessa maneira a gente cria novos formatos, novas formas para que a gente consiga ajudar os nossos estudantes a se desenvolverem. Dessa maneira a gente ajuda a diminuir a evasão, diminuir uma educação que não tem sentido e trazer sim questões cognitivas, sim questões de proficiência, sim, mas para esse estudante da vida real, de acordo com o que as autoras dizem. E a quarta dimensão é a construção da identidade do processo do sujeito educativo. O processo de construção do projeto político-pedagógico pode contribuir, portanto, para a construção da identidade do sujeito nas dimensões sociais, éticas, políticas, em uma perspectiva crítica. Então, está falando também de uma educação integral? Sim, tá? A educação integral leva em consideração, sim, mas está falando de maneira mais ampla, de maneira mais social, até filosófica, porque tem questões críticas, questões políticas. E o projeto político-pedagógico, ele deve possibilitar à escola reflexões sobre os seus problemas em todos os segmentos. Como identidade da escola? O projeto político-pedagógico não é um documento que fica na cadeira. Na cadeira não, na gaveta. A identidade da escola, o projeto político-pedagógico, tem como objetivo criar questões, são indissociáveis. Por quê? Vamos lá, de novo. O projeto político-pedagógico e as questões pedagógicas são indissociáveis, devem caminhar juntas a todo momento, juntas em todo o processo. E o sujeito que faz parte desse processo é um sujeito reflexivo, onde, no espaço da construção do projeto político-pedagógico, nós temos o quê? Os sujeitos que possam vivenciar os atos de ensinar, de pesquisar, de aprender a construção coletiva de um projeto político-pedagógico consistente, significativo e agregador. Dessa maneira, o livro incorpora reflexões da comunidade, da família, da escola, em um paradigma curricular e avaliativo, com esforços da construção da identidade do sujeito que faz parte desse processo, desse sujeito que faz parte de toda a construção desse conhecimento, um sujeito reflexivo, um sujeito que é importante em todo esse processo. Assim, a gente finaliza essa obra falando que as dimensões de financiamento são importantes? Sim, de uma identidade da escola, sim, da emancipação da escola, sim, da questão avaliativa desse sujeito, sim, e de um projeto político-pedagógico que realmente agrega a vida das pessoas. Dessa maneira, eu quero dizer que você está a um passo do seu sucesso. Com esse fundo maravilhoso aqui, ó, eu quero dizer que você está a um passo de conquistar o seu sonho, a um passo de conquistar o que você realmente merece. Foco, determinação, controle mental, controle emocional, e saiba que, independente de onde eu estiver, independente com quem eu estiver, eu estarei junto de você nesse processo. Para mim, foi uma honra poder fazer parte dessa trajetória, e agora mais do que nunca nós somos companheiros
de viagem, companheiros de profissão, para quê? Para que a gente possa ajudar os estudantes a serem pessoas melhores, para que a gente possa, a partir da educação, ajudar diversas pessoas. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo por poder fazer parte da sua vida, ok? Te desejo muito sucesso, te desejo prosperidade. Vai lá no dia do concurso e faz o seu melhor. Combinado? Um grande abraço. Tchau, tchau.